Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo em paz? Muito bem-vindos a mais um podcast do Bem. Estamos aqui no nosso 15º episódio. Eu sou Leandro Souza, um dos apresentadores, juntamente com meu irmãozão Gustavo Ramos, né, Gu? Fala aí, Lê. 15º episódio, hein? Passou passando rápido demais, gente. E hoje nós vamos entrevistar o programa Recuperação da Rádio Boa Nova com o senhor José Carlos. Como diz meu pai, Zé Carlos. É o Zé. Muito obrigado por você estar vindo, tá? Por ter aceitado o nosso convite. Isso aí. E fala um pouquinho do projeto, né? Do que a gente sempre fala um pouquinho para todos vocês. Isso aí. Uma marca expressiva que eu comentei nos bastidores, né? Até o 14º episódio, atingimos 4.500 visualizações, um número importante. Brinquei ali que com o seu Zé Carlos chegaremos em 6.000 agora, com o 15º episódio. E o podcast do Bem, ele surgiu com o objetivo de juntar pessoas com entidades. Às vezes a pessoa quer ajudar uma entidade, uma instituição, seja com mão de obra voluntária, com recursos, e não sabe. E a ideia é que com o podcast a gente divulgue essas entidades e pessoas que também têm uma atividade bem importante na sociedade. O senhor é um exemplo, 25 anos com o programa Recuperação. Falo com muito orgulho que é um programa que até comentei final de outubro, numa reunião da família, que é o programa que permitiu que eu voltasse a ter um pai. Aí depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Obrigado por topar o desafio. Conta um pouquinho aí desses 25 anos e, como nós falamos, será um bate-papo. Agradeço novamente. Muito bem-vindo. Não, primeira coisa, eu que devo agradecer, né, essa oportunidade e quero parabenizar, né? Podcast do bem, quer dizer, abrindo espaço para pessoas, né? Nós estamos num mundo de hoje, só pode ser de hoje, né? Com 8 bilhões de pessoas, e você vê como cresce o número de pessoas com transtornos mentais, né? O sofrimento é grande do ponto de vista psicológico, né? Um tempinho atrás, se voltar no tempo, não precisa muito, quando eu nasci, né? Nós tínhamos 3 bilhões de pessoas no mundo, então as doenças físicas eram muito prevalentes, né? Hoje, as doenças mentais, as pessoas sofrem muito. É uma globalização, a gente não se entende, não vive mais naquelas hordas, naquelas tribos, naqueles locais fechados onde todo mundo se conhecia. Vão para as grandes cidades, você olha as pessoas bem diferentes uma da outra, as reações internas são grandes, porque quando uma tribo de índio encontra com a outra na floresta, ele se assusta e sai correndo. Então, esse comportamento atávico, ele continua. Pois bem, então o que nós precisaríamos fazer, né, para nos equilibrar? Às vezes a medicação, você dá medicação, nossa, ainda há muito mais dúvidas que certeza. Não estou aqui condenando medicação nem psiquiatria, mas é disso que nós vamos falar. Quando você abre um espaço para ideais nobres, ideais bons, né? Vocês me mandaram lá o Anjos da Noite, quer dizer, vai dar sopa... Pô, você vai dar marmita lá para o pessoal, quer dizer, você está incentivando o pessoal a ficar na rua. Mas não é isso, você está pensando que você vai ajudar. É isso que você está pensando, que você está ajudando? Não, você está sendo ajudado, porque a única ajuda que nós temos, do ponto de vista espiritual, quando fala do bem, nós temos que falar desse lado espiritual, é uma palavra vazia. Uma coisa maior, né? Mas, na verdade, é uma palavra vazia de significado. Nós estamos falando de um caminho bom, né? Um caminho... Muitas vezes, eu sozinho, nós somos seres gregários, nós somos seres que vivemos em grupo, nós somos macaco andante, nós somos, verdade, antropóides, sai um monte da floresta. E esse sentimento gregário ele precisa ser fortalecido. Quando você abre espaço para ideais nobres, ideais bons, ideais que caminham para o bem, você entra dentro dele, você repete aquele comportamento. Vou inventar uma frase. Diga com quem tu andas, lhe direi quem tu és. Inventei agora. Não, na verdade, Imagina. É Jesus. Acabei de inventar essa frase. É um neologismo, é uma coisa nova. Legal. Tá bom, quando você entra dentro, o que acontece? Você vai espelhar aquele sofrimento. Todo ideal ele tem uma cobertura, nós poderíamos dizer uma aura, uma túnica, um consciente coletivo daquele grupo. E você espelha aquele comportamento. Então, seria, para a gente fazer aqui
um exemplo, bem fraquinho, seria você estar dentro de um barco e ajudando a remar o barco em direção à felicidade, sabe? Porque esses ideais bons, ele te proíbe de você manifestar o seu instinto forte, instinto mais baixo, né? Você está numa religião, como é que você vai, com todo o respeito aqui, eu vou abrir o jogo para prostituição, né? Você vai pensar em matar, o seu pensamento fica floreado, a palavra é boa, floreado, iluminado. O seu pensamento recente, contínuo, intrusivo, aquilo que você tricota do ponto de vista do pensamento é bom. É você. O que vocês estão fazendo aqui agora? Dá para você pensar coisa ruim? Podcast do bem? Então, daí a necessidade dessas iniciativas maravilhosas. Porque vocês poderiam pegar essa tecnologia, que é linda, né? Hoje, o celular está ali, né? Você tem o mundo na mão, com essa inteligência artificial, Nossa Senhora. Né? Você pode usar para os dois lados, né? Os dois lados. Esse é o detalhe. Como diz uma Annie Besant, é bifronte. Você que escolhe. Então, vocês estão escolhendo bem. Então, parabéns para você, nessa data querida. 15º programa. Gratidão mesmo. Conta aí um pouco, seu Zé Carlos, do programa Recuperação, desses 25 anos. Sempre tem alguma história que marca, né? É uma história marcante. Eu não sei se vai interessar, né? Sempre interessa. Mas é assim, ó. Eu vim da rua, né? Fui usuário de droga, álcool, né? E quando a gente fala de álcool e droga, né, no geral, passa pela cabeça das pessoas um estigma. Nós temos preconceito em relação a pessoas que usam drogas. Então, você falar, eu uso drogas, você precisa saber o ambiente que você está falando isso. Eu estou falando aqui para o público, né? Então ele era nóia, então ele era um pé inchado, um pé redondo, né? As pessoas esquecem da humanidade, né? Dessa parte. Não, esquece e tenta culpabilizar a vítima. Tenta culpabilizar. O cara tem um transtorno mental causado por substâncias que estão fora. Um menino de 14 anos vai fabricar cocaína, ou álcool, ou maconha? Não, é a disponibilidade, a oferta. Então, a nossa sociedade, ela tem dificuldade, ela tem ignorância. Como é que ela pode disponibilizar drogas psicoativas e psicotrópicas? Como é que pode? Sendo que aquela droga vai fazer transtornos mentais, vai imitar doenças psiquiátricas. Drogas depressivas, alucinógenas. Quer dizer, você montou uma fábrica de louco, a céu aberto, os botecos, tudo aí, né? A gente às vezes pensa na biqueira, porque tem isso também. Quando você fala em droga, você não pensa em álcool, né? Que é um dos principais, né? É a pior Se não droga. for o principal. Eu sou especialista nisso, né? Não vou desfilar e desfiar curso aqui que eu fiz, né? Mas estudei... Fiz especialização na USP, na Unifesp, tem um programa já, a recuperação há 25 anos, então eu passeio bem pelo tempo. E o álcool, ele causa 20 vezes mais dano, grosso modo falando, 20 vezes mais danos e custos sociais que todas as outras drogas juntas. E está no imaginário que é o crack. Porque você vê o craqueiro lá no fundo roubando bujão de gás, você acha que é o álcool, mas não é. É a cervejinha. Porque dali tem uma evolução, entendeu? Então, o programa Recuperação, ele surgiu por acaso. Não é para rir, não, por acaso. Se existe acaso, né? Que é uma coisa que a gente sempre discute aqui, a gente fala então. Acaso? Acaso seria o caos, né? Acaso, caos. Agora... Caos seria o quê? Aquilo que a gente não entende, que por trás está o cosmos, está o equilíbrio e tudo se encadeia no universo. Nossa Senhora. Mas um dia, né, eu tinha parado de beber e de usar drogas, em uma irmandade que eu não quero falar dela, em uma situação, né? E estava tentando me acertar, porque ninguém bebe, ninguém usa droga e sai rezando. Então, os instintos deturpados, mas a cabeça não sabe pilotar você mesmo, né? Como, graças a Deus, eu vim de uma família que tinha uma religião por trás boa, né? Eu comecei a ler, tal, e entrei numa instituição.
Você teve esse apoio da família, então, nesse processo de... Não, a herança cultural da família era religiosa. Minha avó, lá de Caçapava, era presidente de uma instituição e tal, então estava isso na cultura. Tá. Eu fui preso algumas vezes, né? E uma vez eu fui preso, fiquei no Corró do 1º Distrito, aqui em São Paulo, fui preso com drogas, né? De um lado tinha droga, na minha sacola, que eu era camelô de rua, vendia uns cortadores de legumes, batatinha, pepino, cebola, tomate, ovos cozidos, beterraba, rabanete, coco para qualquer legumes para sopa, salada de maionese. Por isso que eu falo bastante, assim, né? Eu era camelô. Do lado da sacola tinha droga. Por isso que me pegaram, jogaram num caminhão, na época era caminhão que leva. Fiquei lá 8 dias. E do outro lado tinha um livro espírita chamado Missionário da Luz. Eu lembro que quando eu saí, o delegado falou para mim: pô, meu, afinal de contas, você é drogado ou é espírita, caramba? Porque eu sou espírita. Então, você imagina a minha situação quando eu parei. Porque eu saí dali também, peguei minha sacola, joguei no tamanho do ATI, tentei uma vida nova, né? Eu tinha mudado 19 vezes, barraco de madeira, cortiço. E foi arrumar um trampo. Eu, com mais de 30 anos, nunca tinha trabalhado para ninguém. Era camelô, vendedor. E foi arrumar um serviço, eu tinha carta de motorista, fui na Foz, na Penha. Estava lá, precisa de motorista de caminhão. Fui lá. Tô pronto. O cara olhou e falou, carteira em branco. O cara falou, você é louco? Eu falei, tô ferrado, para não falar outra coisa. Tô ferrado. O que eu vou fazer agora? Aí saí, eu lembro que eu saí, peguei a Celso Garcia, naquela parte baixa ali da Penha, foi andando. Lá na frente tinha o Eletroradiobras, 5.000 da Celso Garcia. Precisa-se de empacotador e faxineiro. Aí eu cheguei lá e falei, empacotador, o cara só tem de faxineiro. Aí eu peguei de faxineiro, me deram uma roupa verde, pulando brejo aqui, com uma conga, e eu orgulhoso, apesar de no bico do corvo, como se fala, né? Aí eu fui para o banheiro para varrer, um cara ficou lá na porta, um baixinho, assim, ficou olhando e falou, vem cá, me chamou. Mas você não é faxineiro, você não sabe fazer as coisas. Me levou lá para o encarregado e falou, não quero esse cara aqui. Agora você imagina, eu não quero chorar, mas na época, cara, eu falei, meu Deus, eu não sei nem fazer faxina, cara. Mas o cara falou assim, não, fica aqui. Acho que ele gostou de mim, ou teve dó, algum anjo da guarda, sei lá. Porque eu já tive tanta manifestação na minha vida, meu Deus. Aí ele falou, fica no pacote. E me deu outra roupa, uma camisa volta redonda, aquelas de nylon. Fiquei mais bonito do que... Estiloso, né? Nossa! Apesar que eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus, na volta de ir embora eu estava muito contente, porque eu estava todo bonito, com uma calça também bem azul e uma camisa azul bem clarinha. Nossa, fiquei lindo. Parece que eu tinha fotografia. Que legal. E aí, enfiei a mão no bolso, não tinha R$1, nada. Na época, cruzeiro, peguei o ônibus, mas com medo. Não é igual hoje, que você passa debaixo da roleta e tal. E aí o cara, vou deixar você descer, mas não faça mais isso, meu Deus. Então, essa foi a minha situação, né? Quando eu comecei o programa Recuperação, já estou falando de 1987, 88. Tava nascendo, cara. Foi não, eu sou de 87. Agora, em 99, 10 anos depois, eu que tinha o 4º ano primário, eu comecei a fazer supletivo na base do X, aquele que você pagava sem ir na escola. Tirei o 1º grau, tirei o 2º grau, e com 42 anos eu fui fazer uma faculdade na Unixul. E aí fiz 2 anos de História, licenciatura curta. Prestei um concurso público em 89, 90, passei nesse concurso público. Foi só isso. Meu negócio era só estudar. Passei num concurso público bom, né?
Professor? Mas só por Deus. Hã? Professor. Não. Serviço público federal, bom. Ganha muita grana, cara. E eu estava acostumado na miséria absoluta. Então, foi um salto quântico. É como se acelerar Extremos, um né? átomo e o espinho sair luz dali. Você viveu nada. Mas eu não e, de sabia repente, lidar com nada. Agora você imagine. Né? E aí eu comecei a olhar a vida de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. E um dia eu estou lá nesse centro espírita e como eu gostava de ler e tal, peguei um carguinho lá e montei lá a Semana do Livro. Fui convidar gente, e convidei o Amilcar Delchiaro Filho, que era um palestrante famoso. Tal. E ele era paraplégico. E eu peguei o meu Fusquinha Baja e fui levar ele em casa. Eu fui pegar, depois fui levar. Quando eu fui levar, nós estamos falando em 1999, eu falei, Amilcar, pô, você tem o programa de rádio lá? Na época, programa de rádio era... o cara que era programa de rádio era um artista, cara. Eu não ousava nunca. Primeiro que eu tinha baixa estima, ainda tenho, inadequação social, não conseguia olhar para o rosto das pessoas, porque eu achava que todo mundo era autoridade. Isso porque lá atrás, quando eu chegava em casa, meia-noite, muito louco, eu olhava, se o meu barraco tivesse luz acesa, eu não entrava. E eu não conseguia olhar para o rosto de ninguém. Então, aquele mal-estar absoluto, uma nuvem, sabe? Clima terrível. Tá. E aí, eu falei para ele, Amilcar, como é que faz para ter um programa? Ele falou, tem que falar com o Jeter. O Jeter, eu já contei essa história algumas vezes. Falar com o Jeter. O Jeter era o chefão lá da rádio. Falei, então fala, mas você queria falar sobre o quê? Como eu já estava nessa entidade já há algum tempo, de recuperação, eu falei, fazer um programa sobre drogas e álcool. Sobre álcool, eu falei para ele. Ele falou, tá bom. Ele era um cara, sabe, né? Um cara que não tinha espanto, admiração. Cara, você falava para ele, vai cair um cometa. Aí ele, tá bom. O cara tinha uma aceitação absoluta, paraplégico, filho com deficiência, sofredor, estudioso, espiritualizado. Ele falou, eu vou falar com o Jeter. Quando ele falou isso, meu coração... Falei, caramba, não sei fazer programa. Pô, outra coisa, eu vou ficar de vitrine. Caramba. Se ele aceitar, ferrou, né? É isso, como é que você sabe? Eu falei, se ele aceitar, ferrou. E aí passou a semana, ele falou, você me liga a semana que vem. Eu liguei. Quando eu liguei, e daí, Amilcar, tudo bem? É o Zé Carlos aqui do Meio-Meio. Aí eu falei, falou com o Jeter? Ele falou, não, eu esqueci. Eu, graças a Deus. Ai. Mas aí ele falou, mas vou falar com ele. Aí eu, de novo, mas aí menos, né? Deu menos. Passou um tempo, ele me ligou, o Jeter falou para você falar com ele. Você vir falar com ele, para você fazer um planozinho. Quando ele falou isso, eu conheci um companheiro chamado Hugo Leal, que foi produtor de programas famosos, do Hélio Ribeiro, tal. Era esse cara que escrevia muito. Eu tinha uma afinidade com ele. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele. Falei, eu queria que você montasse um release aí. Ele montou quadros, ele montou abertura, primeiro quadro, segundo, terceiro, tal, e falou, nós vamos fazer isso. Tal. Ele já ficou lá na frente, graças a Deus. E aí, fui lá no Jeter, ele tinha escrito aquele monte de coisa, eu li um monte de vezes, inseguro pra caramba, li um monte de vezes. Quando eu cheguei lá, eu pus um terno, eu tinha um terno Hugo Boss, que eu comprei no brechó, e tá. Aí entreguei na mão dele, ele pegou, como se fosse hoje, ele pegou, eu tô aí, e o Jeter aqui, ele pegou e falou, eu não quero saber de papel, fala o que você quer. Uou. Eu queria que ele lesse aquilo lá, pô, e eu eu queria tal. Uma dificuldade, né, normalmente. Ele falou, tá bom, dá um nome pro programa aí. Dá um nome qualquer, não tinha dado nome. Recuperação.
Ele falou, gostei, cara, agora fala uma frase aí para mim pôr na vinheta. Eu falei, pô, então eu já vou fazer o programa. Ele falou, quando é que você faz o piloto, o primeiro? Dá para você vir na segunda-feira? Eu falei, dá. Foi no dia 23 de dezembro de 99. Aí tinha que vir alguém nesse dia. O Hugo não podia vir. E eu conheci um pessoal que era chamado Amigos de Alcoólicos Anônimos. Procurei um nada, tal, doutora Dirce de Assis. Veio ela e o doutor Rude, que era o marido dela. Os dois especialistas em dependência química pela Unifesp. Pronto, aí eu fiquei tranquilo. Fiquei de segunda até a outra segunda montando o programa. Antigamente não tinha essa facilidade do IA, que você fala, monte uma palestra. Sim. Não tinha. Na raça. Na raça, na unha. E eu fiquei montando e ensaiando. E fui fazer esse primeiro programa. Quando eu fiz, o Jeter me liga e fala, adorei o programa, esse já vai pro ar. Pronto, aí começou. Aí, nossa, eu começava, eu trabalhava para autoridade, eu, ainda bem, né, não fazia quase nada, era segurança e tal. E eu ficava de segunda a segunda estudando. Por isso que hoje eu passeio bem pelo tema, né? Esses anos todos estudando, pelo menos os primeiros 15 anos foi de estudo absoluto. Eu lembro que em 2002 saiu o primeiro curso lá da USP, do Instituto de Psiquiatria da USP, tem um departamento lá que chama GREA, Grupo Interdisciplinar de Estudo de Álcool e Droga. E primeiro curso de especialização em dependência química. E eu fiquei sabendo por um amigo chamado Paulo Campos, fui lá, fiz a inscrição, precisava falar inglês. Eu mal e porcamente falava português. E lá vem mais um desafio. Mais um desafio. Mais um desafio. Aí eu lembro que eu cheguei para a coordenadora Silvio Brasiliano e falei, olha, e ela falou, não dá, porque os textos vão vir tudo em inglês. Eu falei, mas eu tenho um programa de rádio que só fala sobre dependência. Ah, é? Nossa, então nós vamos fazer de tudo. Arruma alguém para te ajudar do curso. Pronto, arrumei uma pessoa lá, uma amiga que falava inglês pra caramba. Ela, vai, te ajuda. Nossa, estamos sempre dando certo as coisas. Eu tenho uma pergunta. Não vem com pergunta difícil. Lá vem. José Carlos, fala um pouquinho sobre o DQ-Luz. Puxa, vai vindo, as coisas vão... Pô, da onde você conhece o DQ-Luz, cara? DQ-Luz, sabe quando começou? Eu frequento o CEDAMP, que é um centro espírita aqui da Zona Leste, né? Centro Espírita Dr. Augusto Militão Pacheco. E lá nós temos o DQ-2. Que fica ali no Guarani, né? Na Vila Guarani, travessa, né? da Imperador. Da Imperador, isso. Temos o DQ-Luz 2. E o DQ-Luz 1, onde foi? Acho que você conhece bem lá, né? Então, primeiro, DQ-Luz, o que é? Um trabalho de tratamento de dependência química. Que recebe as pessoas, né? É toda uma história, nossa senhora. E os familiares também, né? Não só quem tem ali problema com a doença. Dependentes e familiares. E eu estou lembrando aqui, né, na minha memória, que você chegar lá numa sexta-feira e ter 36 dependentes pela primeira vez. E a gente foi com uma equipe multidisciplinar de 3, 4 psicólogas e tal, para atender todo mundo aquilo em 2 horas. Caramba. Atender quer dizer fazer anamnese, a entrevista, entendeu? E a gente ainda meio... Nossa Senhora, então tem aquele bolo de ficha, eu fico pensando, se fosse hoje chega pouca gente, entendeu? Era uma novidade na época. E, na verdade, ao mesmo tempo que foi um laboratório muito grande e tudo é aproveitado, mas a gente atendia, né? Encaminhava para o grupo de Alcoólicos Anônimos, que é o Grupo Luz, na parte de baixo. Não existia rede social para você fazer gerenciamento, gestão de recuperação. Hoje, só a partir de 2014, mais ou menos, que se vê o tratamento a longo prazo. Entendeu? Entendi.
Antes era assim, porque tratamento ele está dentro de uma caixa conceitual de medicação, terapia, tal. E as recaídas eram, nossa senhora, se é hoje, nós teríamos muito mais condição de ter efetividade devido ao conhecimento que se tem e também aquilo que está disponibilizado de informação no mundo inteiro. A onda da recuperação chegou. Então, antigamente se olhava para tratamento. Você fazia curso para aprender medicação, aprender as técnicas psicológicas, né? O que você vai aplicar? Terapia para prevenção de recaída, terapia comportamental cognitiva, entrevista de motivação, entrevista motivacional. Tudo isso daí funciona, mas tudo isso aí também não funciona, depende do paciente. O ideal é você fazer um tratamento e, ao mesmo tempo, esticar a longo prazo, porque nos 3 primeiros meses, 70% volta a usar. E nos 6 primeiros meses, 90% volta a usar. Olha o tamanho do transtorno. É um trabalho de formiguinha, né? Você tem que ter muita paciência com todo o processo, né? Você pode falar bem disso, né, Goku? Ainda do seu pai e tudo mais. Ah, sim. Tudo que aconteceu. E meu pai, ele parou de usar de bebê, né? E depois também descobri que teve problema com droga em outubro de 2013, se não me engano. Ele completou agora 11 anos, é isso mesmo, 2013. E eu falei do programa que permitiu com que eu tivesse novamente um pai, porque do que aconteceu, você meio que fica numa situação muito complicada. Ao mesmo tempo que você ama, você passa a odiar porque é uma personalidade diferente do que você tinha, né? E eu falei, se ele escolheu isso, vai viver a vida dele e eu viverei a minha. E graças ao programa do Só por Hoje, né? Dos Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos também. E ele sempre fala de Só por Hoje, a oração da serenidade, os passos, tudo, cada passo, às vezes ele me conta algumas coisas. E eu sou muito grato ao programa, porque permitiu com que todo esse vínculo, essa proximidade, eu não perdesse com ele, porque eu estava decidido e já tinha ali muito claro, putz, daqui para frente, bem provável que não terei mais a figura paterna, né? Lembro dele, lembro muito do meu avô também, mas dali para frente eu não teria mais. É difícil não perder essa humanidade, né? Que nem quando o senhor estava falando daquela parte que viveu, e essa parte de autoestima mesmo, né? Tem que ter uma aceitação muito grande, né? Querendo ou não, é pai, é humano, né? E você fazer esse trabalho novamente, essa aceitação, principalmente por parte da família e tudo, não é fácil, né? Eu acho e um ponto, Lê, que me pegou muito, porque por mais que foi dolorida a minha decisão naquele momento, você cortar o vínculo, 50% da minha mãe, 50% do meu pai, eu reencarnei aqui nesse momento, aqui na Terra. E tava muito claro de cortar dali pra frente a relação. Mas eu acho que também chocou do lado dele. Porque ele viu que, tinha perdido a família e perderia ali o vínculo comigo. Então, de certa forma, foi difícil. Eu achei que não poderia, mas ajudou a dar um chacoalhão. Os irmãos dele, os meus tios também, você conhece, né? O Cuco e o Bolão. E eles tinham iniciado um pouco antes a questão da luta ali Só por Hoje e ajudaram meu pai. Então, eu só tenho a agradecer. E eu sempre falo que às vezes você acha que já viu de tudo, já escutou várias histórias, mas nada... Toda vez quando alguém comenta sobre pessoas com problema com álcool e droga, eu lembro de uma história lá no Dequeluz do Sedamp, foi numa quarta-feira, tava frio. Se eu não me engano, foi em julho de 18 a 17 que eu fui lá. Num dia, meu pai me chamou, eu passei por lá. E aí, quando o companheiro, né, comentou ali a história, que ele foi no posto de gasolina, comprou 3, 5 reais de álcool e tomou. E aí, me chocou, assim. E quanto que isso não acontece, né? Porque parece uma coisa, mas deve ser um caso só. Não exato. Mas aí me chocou porque eu falei, caramba, olha a que ponto o vício chega, né?
E sempre quando alguém me pergunta alguma história que eu tive proximidade, conto essa porque me marcou muito. Do até que ponto o vício leva o ser humano, né? Eu já falei demais, seu Zé Carlos. Conta aí do DQ. Então, o DQ é um dos trabalhos que nós... Porque essa expertise, esse chama empoderamento de informação, obriga você a fazer alguma coisa. O pessoal gosta, você vai motivando. Vem, até a vaidade é boa, né? Benigna, porque você vai se atirando. Mas, espera aí, gostou, né? Então vou montar outro, vou montar outro. Hoje eu tenho mais de 150 palestras. Vai montando, né? Mas aí o que aconteceu? Nós montamos um curso. Eu e o Alexandre de Castro, meu companheiro lá tá 20 anos, mais de 20 anos comigo, nós montamos um curso para dependentes químicos, gratuito, de 12 aulas, cada aula 3 horas. Você vê o conteúdo, né? Caramba, legal. E no CEDAMP nós demos, no MEI, no Bezerra de Menezes, foram 32 turmas até hoje. Na minha casa, no meu instituto, lá montamos um instituto. Tudo grátis, presencial e gratuito. Legal. Na época online, então, nem cogitava, né? Não tem. Legal. E com isso fomos criando várias situações, né? Seminários em centros espíritas, onde se abriu vários trabalhos de atendimento. Então, hoje, a dependência química está sendo tratada, pelo menos no movimento espírita, sem nenhuma presunção devido ao trabalho que aconteceu. Mas, lógico, eu não trago para mim nem para o Alexandre isso, mas fomos nós que iniciamos. Então, tem vários centros. Casa André Luiz, trabalho de dependência química da Casa André Luiz, nós que instalamos. Legal. Então, um trabalho, né, de fôlego, um trabalho difícil, onde a gente chega, só oferece o nosso conteúdo. O que você pensa que é a questão do futuro disso? Que nem hoje, como que... Então, como eu já estou velhinho, né, já está na hora de esticar as canelas. Eu costumo falar, entrar no caixãozinho, o nego põe algodão na boca, é feio o negócio. Não quero ir no meu enterro de jeito nenhum, né? Já pensou? O duro é que você passa para o outro lado, o nego ainda te chama de espírito. É um espírito. Ai, ai. Nós somos trezão mesmo, cara. É um barato. E aí você cria uma história boa. Ao mesmo tempo, né? Vamos falar um pouquinho de dependência química. Quem bebe, usa, não bebe para rezar. Você cria hábitos terríveis. Imagine, porque o cérebro nosso, ele está pronto para aprender. Aprender a amarrar sapato, andar de bicicleta. Depois que você aprendeu, não dá para desaprender mais. Isso é importante saber. Você não desaprende. Vamos fazer um cursinho. De quando? De 1 ano. Para quê? Desaprender a digitar. Impossível. Então, a neuroplastia cerebral, que é uma coisa técnica, mas dá para explicar aqui. Os axônios vão lá, começam a colar e monta circuitos de aprendizado. Como nós temos 88 bilhões de neurônios, é uma arvorezinha, cada 88 bilhões de arvorezinha. Cada uma dessa com 20 mil perninhas. Essas perninhas, elas colam uma na outra montando aprendizado. Sensações, emoções, sentimentos, hábitos. Para você montar um hábito, leva de 62 a 90 dias, mais ou menos, você montou um hábito. Por isso que é difícil montar hábito, porque quando você chega ali no 30 dias, você deixa de... vou fazer uma dieta, vou correr, mas você vai só até a página 3. Não sabe. Agora, depois que você montou o hábito, você se subordina aos hábitos que você criou. Mas vamos dizer que eu monte um hábito ruim. Top. Estou ferrado. Não, estou ferrado, porque o hábito vem naturalmente, porque o hábito é um automatismo fisiológico que se torna psicológico. O cara bebe álcool de posto por quê? Ele criou um hábito de aliviar sintoma de mal-estar por falta de uma substância depressiva, que é o álcool. O álcool é um depressor. Você usa, é uma substância psicoativa. Psico, palavra cabeça. Uhum. Psiquismo, mente. O cérebro vocês que são bons nisso, o cérebro é o hardware.
Estou com um computador aqui, olha como ele é bonito, é o hardware. Uhum. E o software? O software é a programação que está ali dentro, é invisível. O cérebro é o hardware. O software é aquilo que você constrói. É a sua narrativa, você guarda numa estante lá chamada hipocampo, você vai guardando sua história. E toda vez que você tiver um estímulo de fora, você vai lá no hipocampo para ver o que é aquilo ali e tal. E aí você vai ter as suas manifestações de comportamento. Quando você começa a usar droga, que história que você guarda ali? Só história de terror. Então, são crenças limitantes, distorcidas, medos, ressentimentos, mecanismos de defesa do ego. Qual é o seu nome? Meu Leance. Nome fácil. Leance? Não, você não chama Leance. Foi o nome que te deram lá no cartório. Poxa, você se identifica. Então, nós temos no cérebro um localzinho chamado pré-cúneo, que fica a todo momento resgatando a nossa identidade para a gente não fragmentar. O ego fragmenta fácil. Quem já assistiu o filme Fragmentado? A fragmentação é loucura. Fragmentação é loucura. Então, você precisa estar uno, juntinho, identificado. Você não pode fragmentar ou espalhar. O cérebro não gosta disso. Quando você começa a usar droga, o que vai acontecer? Não, além de ser psicodélos, a droga é psicodélos. Delos é expansor da mente. Ele entra lá no fundo, no inconsciente, e lá tem traumas, fobias, manifestações, e tudo isso vem para o consciente, vem à tona. Estou falando de coisa difícil aqui, mas é muito interessante isso. E outra coisa, você fica com vida dupla e tripla. Vamos dizer que você seja casado e sai, manguaça, usa droga e faz outras coisas. Depois você não vai chegar para sua mulher e chega lá de madrugada e fala: oi, querida, eu fui em tal lugar, fiz isso, usei droga. Sabe aquele dinheiro que era para pagar a conta? Gastei tudo em cocaína. Aí ela vai falar: ai, meu querido, beijinho, amor, vai dormir, beijinho. Eu te amo muito. Lógico que não. Então você vai fazer o quê? Mitomania, vai mentir para ela, vai criar um monte de coisa. Quer dizer, você cria um clima horroroso. Você começa a viver aquela mentira, né? Também. E depois, a mentira e mais as bobagens que você fez, faz você sofrer. Então, você cria mecanismos para você não sofrer. Você racionaliza, justifica, entendeu? Minimiza. São os mecanismos de defesa do personagem. Para você ficar identificado com você mesmo. Então, começa a criar aquilo que se chama teratogenia, uma monstruosidade psicológica. Tá? Para se proteger, porque o cérebro, nesse ponto, ele é inteligente, ele não quer sofrer. Ele não quer sofrer, ele cria mecanismo chamado homeostase psicológica, é um equilíbrio psicológico. No caso mecânico da droga, o cara vai no álcool de posto. Por que ele vai tomar álcool de posto? Porque a palavra álcool não tem nada a ver o álcool de posto com o álcool calmante. Metanol, sim. Metanol. Etanol e metanol. Tá, mas o cara tem aquilo na cabeça. Associa. Então, ele bebe à noite, aí ele vai dormir. Quando ele vai dormir, o fígado dele, que é uma usina química, quebra as moléculas do álcool e transforma aquilo em xixi, gás carbônico. É uma substância, o fígado é uma usina química. Tem lá desidrogenase do álcool. Soldadinho sai, vamos tirar essa porcaria aqui que isso daqui vai matar o cabra. É automático isso. Beleza. Não, mas vamos tirar a gordura. Gordura não, vamos tirar o álcool primeiro, que o álcool mata. Aí tira. Quando você acorda de manhã, você está sem o calmante no corpo. Então, você está com a menina dos olhos aberta, as células estão em hiperatividade, estão tudo batendo palma, queremos calmante. Tá. E aí há uma manifestação natural, vem o pensamento e o objeto de prazer é oferecido para alívio imediato daquele mal-estar, que é o quê? O álcool. E aí o cara, se for morador de rua, em situação de rua, ele vai lembrar de álcool, ele lembra de álcool de posto, que não tem nada a ver. Aí ele vai lá e bebe, tem calmante ali também, mas ele bebe, aquilo lá é um tóxico terrível que pode matar o cara. E aí é assim que funciona. Então ele sai, mesmo ele não querendo usar,
O corpo, como uma fome, justamente, ele gravita naturalmente em direção, como se fosse fome, sede. Quando você está com sede, seu corpo pedindo água, você vai para a geladeira sem pensar. Chega lá, vou tomar água. Você não fala, eu vou beber água porque eu estou com... Não passa pela razão. Automático. Passa pelo... É físico, né? Não, passa por locais do cérebro de sobrevivência. Tronco encefálico, sistema límbico, emoção. E aí você caminha. Eu vou fazer uma dieta. Mas à noite vem aquele negócio, você vai comer só um bis. Não falou se será ou uma caixa, né? Então, nós somos um barato. A vida é linda, cara. Para desconstruir esse hábito também é complicado, né? Não é fácil. Não é fácil. Difícil. Você precisa, às vezes, sofrer. O sofrimento vem em socorro quando o hábito é pernicioso. Quando você pega um hábito bom, aquilo que a gente chama de virtude, porque nós temos a nossa cabeça é muito religiosa. Uhum. A religião é muito antiga. É antiga ou não é? Sim. Então você não traz troço lá da Bíblia de 3.000 anos, com todo respeito. A Bíblia é um livro maravilhoso. É a história do povo judeu, do deserto lá. 3.000 anos. Aí você traz até aqui com tudo. Você não faz uma seleção para modernizar. Então, quando você fala de amor, você fala de perdão, você fala sabe, termos que parecem muito com coisa religiosa, espiritualidade, você lembra de religião, e não tem nada a ver. Dá para a gente limpar e falar, se você tiver um hábito ruim instalado dentro de você, isso vai te fazer mal, a natureza não gosta. E a natureza tem um pedacinho de pau que fica batendo em você. Se você não mudar, ela vai batendo mais forte. Não vou mudar. Ela bate mais forte, até te acordar. Olha como eu gosto da Bíblia. Acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos. Está escrito isso lá. Levanta dentre os mortos, porque eu estou dormindo, então vem o sofrimento em seu socorro, mostrando que... Agora, virtude, a natureza não dá sinal. Quando você cria uma virtude qualquer, igual eu vim aqui, isso daqui faz mal? Por que não faz mal? Porque a natureza vai te apoiar. Você está no caminho correto. Parece que a vida, a palavrinha, para mim parecer inteligente, que eu não sou, chama teleológica. A vida faz sentido. A vida tem sentido. Nós estamos crescendo em espírito e verdade. Dentro, é como a melhor coisa que tem é a imagem de Platão. Uma sementinha. Nós somos uma sementinha que estamos crescendo. Você sabe o seu tamanho? Não sabe. Mas que você vai ficar grande, vai. Sim. Vai crescer pra caramba. Agora, tem um breve sinal do que nós somos hoje em questão de consciência, porque vida é consciência. Vida é consciência. Você pega uma pedra, tem menos vida ali. No átomo já tem vida, mas a pedra tem pouca vida. Um vegetal tem mais vida. Um animalzinho, uma minhoca tem mais. É complexidade. Agora, nós, seres humanos, temos esse lado psíquico, lindo, da converseira e discurso que nós temos conosco mesmo. Aí está o segredo de tudo. Né? E é ali que você aprende, não com um livro, é na conversa. A conversa é todo um jogo, uma mise-en-scène. Agora, se você tiver fora de você o modelo feio também, do berço ao túmulo, crença limitante, porra. Se você achar que também, que Deus... Você entendeu? Tem uns troços complicadíssimos. Agora... Te bloqueio. Nós estamos aprendendo. Sempre. E é aquilo, né? Tem pessoas que aprendem com exemplos dos outros e outras que precisam passar ali para, às vezes, nem aprender, né? Cada vez a paulada mais forte e, às vezes, a paulada é que derruba o peão, né? Como alguns dizem. A dor ensina, né? Como a gente estava falando, às vezes, se você não passa por aquilo, as coisas boas a gente quer continuar sempre. Mas o que é ruim tem que se mudar um caminho. Mas aí a grande questão é como ter esse despertar que aquilo não é bom. Porque às vezes a pessoa fica numa ilusão e
tem várias pessoas passando mensagens, orientações e continua naquele hábito, seja porque o pai bebia, usava droga, o avô bebia, usava droga, às vezes os irmãos também usam. É um ciclo até que ela tem esse despertar. E é de cada um, né? Não tem, como você falou, tem várias formas de acompanhar a longo prazo, mas uma coisa que meu pai sempre comenta, né? Que de 100 pessoas, quantos terão a recaída? É difícil. Muita gente recai, volta. Mas se Mas tiver... isso não é só na droga, né? Exatamente. Não é só na droga, porque a evolução... Lembrei do Gabriel Delaney, que é um autor espírita francês. A evolução é longa, aí ele põe a palavra terrível, uma má tradução. É longa e difícil, porque é necessário modificar, fazer brotar em nós a luz que nós temos dentro de nós, a consciência, a vida. Como é que vai brotar, né, isso sem você sensibilizar? Eu só sei que eu penso, que eu existo me cutucando. Sim. Então a vida, ela está sempre ali, você ultrapassando o limite da sua própria limitação, o limite da mediocridade sua gradativamente. A palavra medíocre não cabe, mas você está sempre crescendo de alguma forma. Saindo desse o meu pai, né? Essa parte essa coisa cômoda de que entra de novo no hábito, que é o que você falou. Meu, você está acostumado com aquilo, tá tranquilo, tá bom. Mas a vida, ela não deixa ser cômoda. Não deixa. Ela não deixa mesmo. Por quê? Você sempre tem limitações a ultrapassar. Se a sua orelha aqui é um pouquinho maior que essa, a minha é bem grandona aqui, né? Você pode ter um breve complexo, vamos dizer, porque uma é maior que a outra, aí você fala, pô, acho que eu vou lá para fazer uma plástica para ficar assim, ou então eu vou aceitar isso, e você começa a trabalhar. Então, tudo é limitação. Você está ganhando pouco, às vezes é R$200 a menos do que aquilo que você imagina que deveria ser, pronto, já é uma limitação. Então, você está sempre lutando. Sim. A limitação é nossa. Agora, Freud e Jung, Carl Gustav Jung, ele tem uma figura que é muito legal, que hoje está disponível aí na internet, do iceberg. Você joga o iceberg na água, não fica só a pontinha ali? Aí ele fala assim, aquela pontinha aí é a nossa parte consciente, 5 a 10%. Grosso modo falando, como é que vai saber, não é? Mas pequena. E no fundo ali tem o quê? O resto da vida, o nosso automatismo animal, a nossa parte do inconsciente coletivo que está no entorno. É uma figura linda aquilo, mostrando que a nossa liberdade, o nosso arbítrio, a nossa volição própria, a nossa liberdade é pequenininha, nada, em detrimento de tudo aquilo ali que é o quê? Um determinismo férreo, forte, que manda em você. Não dá para você se livrar disso. De ter fome, o cara fala, não, eu tenho liberdade, então vai para o Japão agora. Se eu quiser eu vou, não vai, por vários motivos, entendeu? Isso daí é só uma coisa. Como é que eu não vou ter fome? Então, como é que eu vou falar bate coração, entendeu? Então, nós estamos... A única coisa, né? Essas coisas automáticas não tem... Tudo automático, é tudo automático. Então, nós temos uma parte muito pequenininha. Agora, a grande pergunta que eu faço para vocês e para mim é, o que eu vou fazer com esses 5% para me ajudar? Porque olha o que eu tenho que comer. Se aqui tem 5%, eu tenho que comer quanto da vida? Você viu a nossa evolução, o quanto que você tem que fazer consciência do que é inconsciente? Estou falando de coisas complicadas aqui, mas sim, viu como é linda a vida? Sim. Viu como nós temos que evoluir? Agora, eu não preciso passar pela dor. Agora, se eu passo também, não vai me culpar, caramba. Porque a natureza, ela tem mecanismo para te... Você vai aprender não com esforço, a gente fala, ou vem pelo amor ou vem pela dor. É obrigado a passar pela fieira do mal? O mal não existe, na verdade, né? Não existe o mal, caramba. Isso veio lá do masdeísmo, lá de trás. Mas a gente fala mal ou bem porque mal seria dor. Dor. Não é que você escolhe, eu quero passar pelo caminho. São nuancezinhas. Agora, não vai se orgulhar de estar no bem
tal, Se porque achar aí já perfeito, seria mal. Porque sim, exatamente. É isso. E aí vem o ego, e aí vem outras coisas que você entra num processo Nossa Senhora. complexo. Sim. Você entra no ideal maravilhoso e depois você acha que você é aquilo que você está ali. E Aí você fala, cria um nossa, outro olha como que eu personagem. olho, eu sou do Greenpeace, olha Sim. como que eu sou bacana. Não, na verdade, um ser que está dando sorte também de estar ali, ou sorte entre aspas, né? Sim. Então, agradeço o ideal que você está, que está te levando mar adiante, né, sem o sofrimento. Sim. Passou rápido, Já deu? Demais. não foi? Passou rápido. Demais. Então, vamos entregar aqui. Caramba! Falei pro senhor, seu Zé É Carlos, só se por ficar hoje. pequeno, Zé Carlos, depois, vamos mostrar ali senhor- pra câmera, ó. de verdade, é um Aí. guerreiro, Meu viu? Deus do céu. Por toda a sua Pô, história. não. Linda É, história. ficamos muito felizes por você ter vindo e, de Caramba. verdade, honrados por você também estar usando agora. Meu irmão. Bem-vindo ao Guerreiros. Também Meu. mais um guerreiro, de verdade. Obrigado por topar o desafio. Podemos voltar aqui com outras pessoas? Claro. Com certeza. O convite tá Com feito, ó. certeza. Você sabe que já tem espaço aberto. O pessoal De do verdade. GEA que fica ali perto do Meimei, o Milton ali, Já tem um compromisso que eles o foram milésimo. os primeiros entrevistados e voltarão no episódio 1000. Então, Caramba, Até eu o- não vai dar tempo. até mas... o 1000 temos que... A gente ainda tem uma longa jornada. Já vai virar hábito, entendeu? Exatamente. Não, é que tem um companheiro aqui, um ex-PM e tal, que ele é uma pessoa muito um idealista. Legal. E eu liguei para ele e falei, vamos lá para você conhecer, vamos lá comigo. Aí ele, não, eu estou na casa da minha mãe aqui em Guaianazes, mas ele seria uma pessoa, ele mora aqui, perto da igreja aqui. O convite tá feito, ó. Fica o E convite, ele é 10, então, ó. aí eu veria. Ó, gravado. Boa. Vamos combinar Vamos entrar em direitinho contato e com ele, sim. bora. Zé E Carlos, será muito Falou, obrigado, irmão. viu? Tamo junto? Muito Só por obrigado hoje, né? Por tudo, de verdade. São pessoas assim que a gente fala, né? São exemplos de verdade, Exato. né? Que continue por muito, muito tempo. Vamos A gente fica agradecer honrado. Ah, é. os Pessoal, apoiadores. né? Porque a Mas, gente ó, também- só mais uma coisinha, daqui diga no programa 1000, dá para você entrevistar ele pelo que vocês fizeram aqui, não? É uma Dá. boa. Tá assim. Nossa, verdade. Gostou? Verdade, Boa ideia, né? hein? Vamos fazer bom convidado, hein? Uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente já fez. Ó, dá pra fazer no episódio 100 ou 200, dá Dá, pra... porque tem Boa muita ideia, hein? história. Muita história, meu amigo. De verdade. E aí, Meus irmãos, tamo junto aí. Muito grato. obrigado Gente, novamente, viu? Muito obrigado também, pessoal da Fiorenza Fashion, né? Pessoal da Rio Electronics também, que são nossos patrocinadores. Então, Diogo. né, o grande mestre Diogo, que faz toda a parte tecnológica dos cortes, das edições e tudo mais, para poder também estar levando a vocês o nosso podcast. Isso aí. E muito grato, pessoal também do Inove, do estúdio, que também nos apoia, nos ajuda. E, Ó, né, hoje é o Tom, hoje é o Tom, o mestre dos o mestres. Boni. O É o Boni. Boni da... E somos da de verdade instituição muito aqui. gratos, né? A gente sabe que também, para poder gerar qualquer coisa, a gente também tem um Sim. incentivo, né? Tem os gastos, tem os custos. E somos muito, muito gratos a todos vocês, tá? Novamente, muito, muito obrigado a Valeu, tudo. seu Zé Carlos. Tamo Obrigadão. junto. Tamo E junto. é isso. Gente, Valeu, pessoal. gente. beijo a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.